Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe então Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quem é Jesus e o que é a sua igreja? Quem é Jesus? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias revelado pelo Pai. É o que a gente conseguiu tirar dos versículos que nós acabamos de ler, do versículo 15 até o versículo 17. Assim também é a igreja de Jesus. E aí merece até uma consideração um pouco mais detalhada. Por quê? A igreja, ela foi revelada, ela foi gerada, ela foi criada pela revelação de Deus. E aí eu digo Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Foram quem revelaram a igreja para nós, homens, aqui na terra. E aí fica difícil para o homem natural conseguir conceber a fundação de alguma instituição aqui na terra, sendo que isso brotou no mundo espiritual e que agora está aqui materializado, onde faz parte deste corpo, eu e vocês que estão aqui comigo, nós fazemos parte desse corpo. E segundo a igreja, uma vez que ela vem do alto, ela é da ideia de Deus, ela brotou nos rios de intenções de Deus para com a humanidade, para com o homem, né? A igreja, ela veio desse segmento e ela está estabelecida na terra. Então precisamos entender que igreja não é uma democracia, onde cada crente faz o que pensa e aquilo que vem na sua cabeça. Não. Igreja não é isso, né? Existem até líderes, que é o meu caso, existem muitas coisas que a gente pode democratizar. E por que não democratizar? Por que não trazer a participação de todos? Isso. Mas o que você não pode democratizar é aquilo que vem de ordem espiritual. Tem coisas que são como são, elas são orientadas pela Bíblia. E aquilo que está na Bíblia não é para ser democratizado, é para ser obedecido, é para ser cumprido, é para ser feito conforme a vontade de Deus estabelecida, escrita e registrada no livro santo, que nós usamos para a condução da nossa vida e da nossa vida religiosa. Igreja lugar é teocracia, porque as coisas, a direção da igreja, ela vem de quem a gerou, de quem a criou. E quem fez isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em quarto lugar, eu quero definir aqui para você que igreja, ou melhor, Jesus, já falei de igreja, agora Jesus é a pedra de fundamento. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Veja você comigo agora no versículo 18. O que está escrito lá? Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira coisa, antes de falarmos especificamente ali da igreja, como ela veio existir, e de Jesus, eu quero falar do texto em si, tá? Do texto em si, trazendo uma visão do entendimento do texto original. É o texto original que vem do grego, foi escrito no grego no original. E ali você tem Pedro e pedra. Tá? No original, você está dizendo ali que Pedro, tu és fragmento de rocha. É interessante. Pedro, tu és fragmento de rocha. Mas observa na tradução que Jesus disse, mas sobre esta pedra. Há uma diferença entre esta e essa. O esta é aquilo que está próximo a mim, tá? Está
próximo a mim, ou em mim. Agora, essa é aquilo que está mais afastado de mim, ou em outra pessoa, tá ok? Então, quando Jesus coloca Pedro e pedra, né? Ele está falando ali, Pedro, tu és um fragmento de rocha. Essa é a tradução literal do texto original. Tu és um fragmento de rocha. Aí Jesus vem, mas sobre esta rocha. Quando ele está falando esta rocha, ele está tirando, tá, o dedo que ele devia estar apontando para Pedro. Pedro, tu és. De repente ele fala, mas sobre esta, ele está apontando agora para ele. Esta rocha. Agora a rocha é Jesus. Tá? É sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele estabeleceu a sua igreja sobre uma rocha. E é rocha fundamental. É rocha que suporta, que dá fundamento, que suporta todo o prédio que vai ser montado em cima. Tudo aquilo que vai vir sobre aquela construção é sobre uma rocha firme. E esta rocha é Jesus. Tá? Então, olha só, igreja, ela não veio a existir por conta própria. Ela nasceu nas intenções de Deus. E por que eu digo isso? Porque Jesus tinha a intenção de fazer a igreja. E ele mostra isso. Eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Ou seja, eu tenho a intenção. Não é por um acaso vai aparecer uma igreja. Não, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela nasceu nas intenções de Deus. Há um propósito na igreja. Há um objetivo a ser atingido através da igreja. Jesus não estabeleceu igreja por um acaso. Olha só ainda o que está dizendo aí no finalzinho. Olha só. Eu mesmo, Jesus dizendo, olha, ele mesmo, Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui desse texto a gente pode tirar muito ensinamento. Primeiro, que a pedra fundamental é Jesus. Então quem é Jesus? Jesus é a pedra de fundamento da igreja. Jesus é a rocha fundamental, é a rocha de referência. Querido, tanta coisa que você pode responder quando te perguntarem quem é Jesus. Quem é Jesus? E eu estou falando hoje apenas de Jesus em relação à igreja. A fundação da igreja, a igreja existe. O que é a igreja? Igreja é a ideia de Deus, fundação de Deus, estabelecimento de Deus, intenção de Deus para o homem na terra. Igreja é tudo isso, tá? E foi edificada por quem? Foi edificada por Jesus. Para ser o quê? Superior ao poder do inferno. Porque ele diz ainda, né? Ele diz ainda nessa palavra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja foi nascida, a ideia de Deus, intenção de Deus, e ela veio a ser constituída superior ao poder do inferno. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso, palavra de Jesus. A igreja, criada por Jesus, ela tem autoridade, tá? Não estou falando de poder, estou falando de autoridade. Há uma diferença entre poder e autoridade. Olha aí o versículo 19 do texto que nós acabamos de ler. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. O que é isso, querido? Autoridade. E que foi delegada essa autoridade a quem? A igreja de Cristo aqui na terra. Por quem? Por quem se constituiu a única autoridade para isso, que é Jesus. Jesus se constituiu a única autoridade para dar as chaves à igreja, deu para a igreja a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus. Jesus disse, ó, estou fundando a minha igreja, e aqui, ó, igreja, essa chave aqui está na mão de vocês. O que vocês ligarem aqui na terra, está ligado no céu. Se você desligar aqui na terra,
vai estar desligado no céu. Querido, você sabe o que é isso? É muita autoridade. É muita autoridade. Nós estamos falando de vidas humanas e vidas eternas. É muita autoridade. E olha, a autoridade, ela vem acompanhada sempre de muita responsabilidade. Ter autoridade é bom, mas nós temos também que, junto com a autoridade que recebemos, cuidar e zelar da responsabilidade que temos. Porque quando temos autoridade, temos também responsabilidade. E a igreja, ela foi chamada para lidar, para trabalhar, cuidar, zelar de vidas humanas e vidas que são eternas. Não é vida de 40 anos, 60 anos, não, é eterno. É eterno. Muitos de nós não têm nem noção do significado desta palavra. Eterno. Eterno é aquilo que nunca vai deixar de existir. Eterno. E Jesus nos constituiu dessa autoridade, de cuidar das pessoas. E aquilo que nós ligamos aqui, tá? Também será ligado nos céus. Ele concedeu a nós como igreja. Não é como homem, como, sabe, mulher de Deus, homem de Deus, não. Igreja. Igreja não é um ministério individual. Igreja não é você sozinho. Igreja é o corpo. Pastores vêm, pastores vão. Mas só a igreja de Cristo, ela permanece de pé. Aí, eu digo para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo aqui hoje, caminha sempre para frente. Olhando sempre para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é o seu melhor referencial. Você tem que ser seguidor de Jesus. Eu sou um instrumento. Você olha para mim e olha para a palavra. Se você olha para mim e vê que eu estou vivendo segundo a palavra, você pode me seguir porque você vai estar seguindo a Jesus. Mas se você olha para mim e olha para a palavra e vê que a palavra está jogando para a direita e eu estou guinando para a esquerda, querido, não precisa me seguir não. Porque o meu caminho, apesar de me parecer bom aos meus olhos, no final é de morte. O único caminho de vida é o caminho de Cristo. Ele mesmo disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Então, siga a Jesus e você estará sempre fazendo parte da igreja que liga na terra e desliga na terra, ligando no céu e desligando no céu. Temos que aprender a viver como igreja. No dia que nós aprendemos isso, nós vamos aprender a usar adequadamente as armas que o Senhor nos deu. E Ele nos deu a chave do reino dos céus. Para quê? Como devemos usar? Devemos usar essa chave para abrir as portas que foram fechadas, portas que estão fechadas, mas também para trancar aquelas que foram abertas, portas que foram fechadas e portas que foram abertas. Por quem? Pelo inimigo de Deus, pelo adversário, pelo dragão, por Satanás, pelo diabo, pelos seus demônios. Portas que são trancadas e portas que são abertas por eles. Para a sua meditação, eu vou deixar e vou ler com você um texto de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7 e o versículo 8. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz que é o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti porta aberta, que ninguém pode fechar.
que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Existem portas que foram abertas por Deus para nós, mas existem portas que foram abertas pelo inimigo. Essas portas nós precisamos aprender e executar, fechando. E as portas que estão fechadas, que foram fechadas pelo inimigo, nós como igreja temos a autoridade, porque temos a chave na mão, como igreja, não como um pastor, ou como ovelha, ou como missionário, ou como apóstolo, seja lá o que for. É como igreja, é o corpo. A igreja tem autoridade para abrir as portas e para fechar as portas. Que nós aprendamos isso e passemos a viver o melhor de Deus, na presença de Deus, gozando da autoridade que nos foi concedida e desfrutando do poder que está à nossa disposição para vencermos o inimigo nesta árdua tarefa da guerra espiritual, da batalha espiritual, para a qual eu e você, nós fomos chamados, convocados por Deus para guerrear como verdadeiros guerreiros, no qual nós devemos ter a honra de ser. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde a tua semana, em nome do Senhor Jesus, aquele que reina e que reinará para todo sempre. E se você concorda comigo, fecha aí com teu amém.